Assista agora JB Urgente com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos começando um bate-papo num programa que é um JB Urgente especial. Uma notícia que acabou indo para a mídia e hoje a força da comunicação vazou para o mundo inteiro e está aí hoje Ponta Grossa sendo falado por um fato que não deveria ter tomado, acho que, na minha forma de pensar, tanta proporção assim. Mas, já que isso aconteceu, e no compromisso nosso de estar esclarecendo, trazendo informação, conversando com a comunidade, por sermos uma TV que tem 4 horas de programa ao vivo por dia, a gente tem a obrigação de ir atrás, de ouvir as partes e de conversar um pouco sobre os assuntos que fazem parte do dia a dia da nossa vida e da nossa cidade. O que vale começar essa conversa, e de pronto nos atenderam, a nossa produção ligou aqui na paróquia Santa Rita, e de pronto nos atenderam, é esse registro deste momento, destas pessoas, desta congregação, de virem a público e falarem. Isso é um sinal de que não se tem temor da verdade, não se tem temor do que aconteceu, enfim. E é dessa forma que nós estamos aqui. E vamos bater um papo com o Padre Pedro, né, que se colocou à disposição para a gente conversar um pouco. Padre, eu queria começar esse bate-papo pedindo isso para o senhor. O senhor acha que isso foi admitido que aconteceu? É um acontecimento que tem o aval de quem promoveu, digamos assim. Foi confirmado que teve aí uma relação, um encontro de um padre com uma mulher numa coisa que contraria hoje essa regra que é a questão do celibato. Isso é confirmado. Sim, houve um encontro, houve uma situação, claro, existe um contexto da situação, mas aconteceu sim algo, isso é verdade. Padre Pedro, para a congregação, eu falava agora para o senhor, o Padre Wilton é uma referência na nossa cidade hoje. Como é que está o coração do padre? Ele não está muito bem de saúde, tem se recuperado, tem lutado, mas é uma voz de força, de experiência para milhares e milhares de pessoas. Como é que foi para ele ter recebido essa notícia? Com certeza de muita tristeza, né? Não só para ele, mas para todas as pessoas de boa vontade, né? Um momento de sofrimento, um momento de dor, mas um momento de redenção, né? Um momento de pensar, de refletir, de pensar na nossa própria conversão e pensar também como que nós podemos continuar construindo paz, né, e sendo sinal de paz no meio do mundo. Mas com certeza um momento de dor, um momento de tristeza e também de vergonha, né? Naquilo dentro do contexto, uma situação que realmente ocorreu, claro que a gente se sente envergonhado, mas no direito de assumir, claro, do tamanho correto, mas assumir as consequências do que aconteceu. Padre, essa família, a família dessa jovem, que não é uma criança, aliás, diga-se de passagem, 21 anos, sabe muito bem o que fazer e como fazer, mas essa família resolveu expor a filha, a situação, para a cidade inteira. Nós vamos procurar, inclusive, a família para conversar. Vocês têm conversado com a família depois do acontecido? Sim, temos conversado. Eu fui a primeira pessoa que a mãe procurou, porque somos conhecidos. A mãe me procurou assim que descobriu, nós demos toda a atenção, a igreja deu atenção, os padres, o bispo, o Padre Wilton deu atenção. Eu continuo dando atenção para ela depois, porque ela continua sendo minha irmã, continua sendo minha paroquiana, né? Eu não quero amar de um jeito interesseiro, eu quero amar na dimensão da cruz. E essa mulher continua fazendo parte da nossa vida,
Então temos conversado, conversei com ela hoje, temos olhado a sua família, a sua filha. No mesmo dia que aconteceu, eu procurei a filha, também ouvi a filha, porque assim como eu ouvi o padre, queria também ouvir a filha, o que ela tem para dizer, o que nós podemos ajudar e servir nesse momento. Também está arrependido? Eu acredito que sim, esteja arrependida. Padre, nesse momento, qual é o processo, como que funciona? Tem uma frase que eu acho que até foi o senhor que disse na mídia que seria como é que era? Um luto? Não, não é um luto. O velório de uma pessoa viva. Num primeiro momento até eu não concordei com isso, até queria que o senhor explicasse um pouco isso, porque ninguém morreu, né? Esse padre, no conceito de alguns, e eu vejo em rede social aí gente defendendo um ato de amor entre dois adultos. Morte no sentido do luto, da tristeza, da notícia de como estava sendo administrada, porque para o padre é também uma morte. É um momento difícil, porque eu conheço o padre, né, o acompanho há muitos anos, sei que é uma pessoa séria, uma pessoa que não brincou de servir a Deus, né? Teve um ato errado, teve um momento de fragilidade, mas essa não é a opção de vida dele, sabe? Então, claro que depois de uma situação dessa, a pessoa se sente muito frustrada, muito arrasada, muito triste, profundamente triste. E como se fosse um velório. A diferença é que não tem um enterro, parece que não termina. Então, nesses dias, com a mídia, com as pessoas falando, o sentimento era de um velório, sabe? O sentimento é de uma morte. Mas uma morte no sentido cristão, porque para um cristão a morte é a transformação, é uma passagem. Então é um momento de dor, mas uma dor como a dor do parto, que provoca um novo nascimento. Então eu acredito que é essa morte que nós estamos vivendo, para um novo nascimento, para que a gente seja ainda mais misericordioso, para que a gente seja mais coerente, para que a gente possa ser mais santo. Eu atendi nesses dias muitas pessoas que vieram me dizer, padre, depois disso eu fiquei pensando na minha própria vida. Quantas coisas eu já fiz errado e ninguém nunca ficou sabendo? Padre, como eu estou pensando na minha própria vida? Então eu acho que a morte é nesse sentido, uma morte que gera vida. Para o cristão, a morte sempre gera vida. Quando pensaram que Jesus tinha morrido e tinha acabado tudo, ali nasceu a igreja. Então a igreja nasceu de uma morte, mas uma morte que foi vencida pela vida. E eu acredito profundamente que essa situação, seja para o padre, seja para essa jovem, seja para essa família, seja para a nossa paróquia, que toda a paróquia sente muito, vai ser um momento de Páscoa, um momento de passagem, de uma morte para a vida. Essa situação toda, a igreja tem qual que é o comportamento agora da igreja, da questão, entre aspas, administrativa disso? Como é que vai ser o comportamento da igreja? Até porque se a igreja também não tiver um regramento um pouco mais assim, de repente, quer dizer, não facilita de quando um padre, por exemplo, for tentado a fugir do celibato, ele diz, bom, depois eu sou perdoado. Como é que é agora esse processo decorrente? Acho que a sua pergunta tem vários elementos. Primeiro, a igreja é mãe. O que uma mãe sensata faz quando um filho erra? Segura o filho, abraça, escuta, pergunta para ele, filho, o que aconteceu? Filho, o que nós vamos fazer agora? Quantas vezes eu experimentei quando era criança isso com a minha mãe? Quando eu fazia alguma coisa errada, quando eu aprontava, a minha mãe perguntava, escutava, pensava, e a igreja vai fazer isso. Então ela vai ouvir o padre, ouviu a mãe da menina, se a menina quiser falar, vai falar de novo, vai abraçar os dois, porque a igreja não pode, senão, ser obediente ao seu Senhor. E o que o Senhor disse para nós? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A primeira coisa da igreja é perdoar. Perdoar não significa pôr panos quentes. Perdoar não significa dizer, está certo, continua fazendo. Perdoar significa acolher a pessoa e separar o erro. Depois da igreja ver o contexto, ela vai descobrir realmente o que tem que ser feito. Mas isso aconteceu faz em pouquíssimos dias. A igreja não pode ser imprudente de condenar uma pessoa ou dar uma palavra antes de analisar, não houve tempo suficiente. Então, isso foi para a mídia, todo mundo falou, mas não deu tempo. O bispo foi tão generoso, estava viajando, parou a sua viagem para vir ouvir essa mãe. Mas são decisões que não se tomam em 2 dias. Primeiro, não se entende nem o contexto ainda. Primeiro vai entender o contexto, vai perguntar para o padre o que ele sente, o que é a vocação dele, o que ele fez. Vai perguntar para essa moça, então depois você vai fazer um processo, um discernimento.
mas ninguém está aqui para julgar ou para condenar. A outro aspecto da pergunta seria, mas isso não se perdoa, não facilita para que outros façam? Eu acredito que não, porque a gente é livre para ser padre. Nós estudamos muitos anos, nós fazemos os nossos votos ou o nosso compromisso de celibato livremente. Então eu acredito que se alguém vem para fazer o mal, não está no lugar certo. O mal no sentido assim, que não é essa a moral da igreja. Então não está no lugar certo. Uma pessoa assim nunca vai ser muito feliz. O que acontece é que existem desvios, existem dificuldades, existem fraquezas. Mas cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Se um pai errou, eu não posso dizer que todos os pais erram. Se um pai teve problema de pedofilia, não significa que todos os pais fizeram. E assim também com o pai de infidelidade ou qualquer outro aspecto. Quando o senhor atende um casal, por exemplo, ou um marido ou uma mulher que confessam num diálogo uma infidelidade, pedindo uma orientação, de pronto, assim, qual é o primeiro encaminhamento? E a gente atende casos assim todos os dias. A primeira coisa é perdoar, é amar, é abraçar, é mostrar a ternura da igreja, a ternura de Deus. Primeiro se perdoa. Depois se diz para a pessoa, vamos pensar, vamos rezar, vamos ter sabedoria. A gente sempre encaminha, volte para a sua família. Um erro não significa uma vida de erros. Um ato falho não significa que a vida precisa ser isso. Então, primeiro valorizar a família, valorizar os relacionamentos. Quem que já não fez, às vezes, no momento, algo impensado, algo que depois você olha e fala, mas não é o que eu quero para a minha vida. Essa não é a minha opção profunda de vida. Então, fazer a pessoa pensar qual que é a sua opção profunda de vida, para que ela nasceu, o que realmente ela quer da vida, isso é importante. Mas, acima de tudo, uma palavra de perdão e de misericórdia, e de guardar isso no coração. Eu nunca posso divulgar um erro, não posso sair por aí contando um erro da pessoa. Primeiro eu preciso ouvir a pessoa, primeiro eu preciso atender a pessoa, respeitar o ser humano. Antes de ser igreja, nós somos convidados a sermos pessoas de bem, a respeitar o ser humano. Quantos casos, eu não estou aqui defendendo o padre, mas quantos casos acontecem por aí e às vezes nem dá notícia, agora porque foi um padre. Mas antes de ser padre, ele é um ser humano que, claro, fez um compromisso e tem um dever moral, social. Mas agora vamos ouvi-lo, vamos ajudá-lo e vamos lutar sempre pelo ser humano e pela paz. Olha, padre, eu vou lhe dizer uma coisa. De quando saiu essa notícia, no decorrer, eu estou escutando mais ou menos exatamente isso, felizmente. Hoje pela manhã eu conversava com um amigo, que é um evangélico, inclusive. Ele me dizia, olha, João, quem não tiver nenhum erro, que atire a primeira pedra, sabe? Nossa, eu estou achando tão... E ele me disse, a expressão dele, eu estou achando tão ridículo isso, sabe? Porque, claro, é um problema, Agora, tem muita gente que está falando aí que se parar um pouco para dar uma olhadinha na própria vida, de repente não vai continuar falando, entende? Eu acho assim, eu tenho confiança plena que isso será administrado de uma forma extraordinária. Se fosse sem o padre Wilton, somente com o Dom Sérgio, já seria maravilhosamente administrado. E agora imagino com o padre Wilton junto, com vocês junto, com esse pensamento, com esse serviço prestado. Conversei com uma mulher hoje que já foi atendida por esse padre que teve este problema. E me disse, meu Deus, uma pessoa tão boa, sabe? Que mobiliza a juventude, que não sei o quê. Isso precisa ser visto, porque às vezes é esquecido. Às vezes uma árvore que cai, se esquece que existe uma floresta inteira, que produz tanta beleza. Então, a vida desse padre, eu acompanho há mais de 15 anos, pelo menos. Quanta generosidade. Foi um jovem que saiu muito cedo da sua casa para servir a Deus. Ele já fez missão no Mato Grosso, numa situação de muita pobreza, de muita periferia, sem ganhar nada, não ganhava nada para fazer isso, estava lá e foi no meio da juventude, no meio de tantas pessoas, um sinal de paz, um sinal de presença. É um menino que tem tantos dons e, de repente, se esquece tudo de bom que ele fez porque ele teve um ato de fraqueza, que ele reconheceu. Ele veio aqui publicamente na missa, isso não é fácil. Ele veio ele não fugiu, ele não está foragido, ele não está escondido. Ele veio na frente de uma igreja lotada para dizer, eu errei, eu pequei contra Deus e contra essa comunidade que eu amo, eu estou assumindo o meu erro, mas é esse erro. Só que não é uma vida de erro. Então, isso que é importante dizer, sabe? É uma pessoa que veio doar a sua vida para fazer o bem. Não, padre, é um exercício constante e permanente porque eu acho que o padre é um homem. Ele tem tentação também. Como é que é esse exercício permanente de vencer essa tentação? De conseguir
manter essa vida do celibato, de conseguir ter uma vida longe da natureza, que é a natureza humana, do homem e da mulher, esse encontro do homem e da mulher, esse encontro não só da carne, mas do amor em si como espírito. Como é que é esse exercício permanente? O senhor foi um homem que já teve tentação na sua missão de padre? São várias perguntas juntas. Vou começar com a última. Claro que eu tive e tenho muitas tentações, porque faz parte do ser humano, existe em nós a tendência, né? Nós nascemos homens e a tendência continua em nós, o desejo, os hormônios continuam hormônios. É evangelizado o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas os nossos hormônios continuam. A diferença é que o padre, né, como todo cristão, mas de modo especial, antes de tudo o celibato é o encontro com a beleza, com o amor de Jesus que transforma o nosso coração. Então é isso que nos interpela a fazermos o nosso compromisso de celibato. Primeiro é uma dinâmica de fé, do encontro com Deus. E depois então a gente vai fazendo esse compromisso. Mas eu acho que é exigente para todo mundo. Não sei se você é casado ou não, mas talvez muita gente que nos acompanha seja casado. E eu acho que a diferença entre o padre e uma pessoa casada não é tão grande. A diferença é que uma pessoa casada escolhe uma mulher, mas renuncia a todas as outras. O padre renuncia a todas, inclusive aquela uma que ele poderia ter. Mas todo mundo tem que renunciar. Qualquer pessoa casada sabe que o fato de ter uma mulher não significa não ter mais tentação. Se você perguntar para um homem casado, você não tem tentação, você não acha as outras mulheres bonitas? Claro que ele vai dizer, eu acho. Eu tenho que lutar todos os dias para ser fiel, para ser coerente. Assim o padre. A diferença não são todas as mulheres, a diferença é uma. Então todos nós lutamos. E alguns de nós, às vezes, não somos tão coerentes como às vezes gostaríamos de ser. Mas, claro, o Evangelho nos propõe sempre uma vida de coerência. A Igreja e o Papa Francisco é mestre nisso, de propor que a gente precisa ser coerente. E eu sei que esse padre, que se falam por aí, que estão dizendo nesse momento, e que é meu irmão e que eu conheço, é uma pessoa que tem um profundo desejo de ser coerente. Posso falar porque eu o escuto há muitos anos. Eu vivia com ele, esse padre não vivia por aí passeando, né? Ele acordava comigo, nós rezávamos juntos, nós almoçávamos juntos, nós trabalhamos juntos, nós rezamos juntos, choramos juntos, e num momento a gente não esteve junto, ele teve essa fraqueza aqui no nosso meio. Todo mundo via todos os dias, então não é alguém que vivia estranho à sociedade, é alguém que estava aqui. Pois bem, eu acho que fechamos nesse sentido até para uma forma de esclarecimento, não é nem, né? Eu vou aproveitar a oportunidade de estarmos aqui para saber do Padre Wilton, como é que está a saúde dele, como é que ele está tudo bem, como é que está o Padre Wilton? Claro, esses dias com certeza está um pouco triste, mas pensativo, rezando, né, refletindo sobre toda essa situação e esperando também a sabedoria do tempo, né? O Padre Wilton é um homem sábio, um homem que sabe fazer as coisas, então sabe que tem que dar tempo ao tempo, dia ao dia, e muitas coisas o tempo vai curar por si mesmo, outras coisas a Igreja vai ajudar a curar, e a coisa mais importante, algumas coisas a comunidade vai curar, porque a comunidade é um corpo vivo e um corpo quando se fere pode se restaurar. Mas o Padre Wilton está bem, né? Triste, rezando, mas confiante. A sabedoria dele vai nos ajudar a sair dessa situação. De saúde está bem? Está bem, sim. Essa Nossa Senhora, um pouquinho da história dela, Padre. Essa Nossa Senhora é Nossa Senhora de Lourdes. Foi a Virgem que apareceu a Bernadette, na França, numa cidadezinha que nós chamamos de Lourdes. Ela apareceu para Bernadette para dizer que ela era a Imaculada Conceição. E ali desenvolveu todo um fato, e até hoje Lourdes é muito visitado, e por isso que eu gosto de tê-la aqui, porque Lourdes é sinal de esperança, né, para a humanidade. E eu acredito que essa imagem aqui também pode ser, para aqueles que entram aqui nesse escritório, um sinal de esperança, um sinal de recomeço, né, um sinal de purificação, um sinal de vida nova. Bom, nós estamos aqui nesse escritório, aqui na paróquia de Santa Rita, encerrando o nosso bate-papo, quando o Padre Pedro diz assim que quem entra aqui sai com essa esperança de Nossa Senhora de Lourdes, de uma vida nova, de um momento novo na vida. Eu quero desejar a você, telespectador, que isso que nós estamos sentindo aqui, eu, o nosso cinegrafista, o Toco, o Marcelo Martins, para que você sinta isso também, remeter essa mensagem, essa bênção, essa palavra do Padre Pedro em relação a essa esperança, essa força para esse ano que estamos entrando no mês de fevereiro, mas nesse ano que não deixa de também estar no começo, né? Então, acho que muito obrigado, Padre, pela gentileza desta prosa, dessa conversa, e quem sabe, logo, num outro momento,
a gente poderia estar conversando um pouco mais, para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Eu me penitencio nesse momento para a comunidade de estar aqui hoje, tomando o seu tempo, dando um tempo nosso, para você assistir, para falar de um fato único que aconteceu e não ter vindo, talvez, em outros momentos, mostrar as grandezas, a profundidade desse trabalho maravilhoso, que não só esse padre que deu uma mancada aí, mas toda essa congregação, as irmãs, enfim, realizam um trabalho maravilhoso aqui para a nossa cidade, para essa região, enfim, não só para a nossa cidade, né, mas para o mundo inteiro, né, padre? Sim, onde estamos, né? Mas acima de tudo essa presença de igreja, né? Então nós queremos dizer, aproveitar que já estamos aqui, podemos dizer, né, que estamos aqui para servir, estamos aqui para dialogar, para construir pontes. Também pedimos perdão por esse momento, né, por esse momento de fraqueza, que realmente gera vergonha em nós, mas gera profundo desejo de conversão. Então nós pedimos perdão, de modo especial para a comunidade aqui, que nos ama tanto, que nos apoia tanto, que tem se mostrado tão misericordiosa e tão humana, sabe? Nesse momento eu me sinto muito feliz de ser padre, sabe? Porque eu sei que eu estou numa comunidade que realmente é humana, sabe? Então a comunidade, antes de julgar, antes de tirar pedra, as pessoas vieram apoiar, vieram se conversar. Então, mas nós queremos pedir também, quero pedir em nome desse meu irmão, que vai estar se pronunciando também, perdão por esse erro, mas dizer que a nossa escolha não é o erro, a nossa escolha é a paz, é o bem, é a fraternidade. Uma coisa importante que talvez não se diga, e às vezes as redes sociais dizem por aí, nós fizemos o celibato, para nós foi uma opção, ninguém nos obrigou. A igreja não nos obrigou a fazer isso. Foi desse encontro com Jesus, desse desejo de fraternidade, desse desejo de fazer o bem, que nos levou a fazer esse compromisso. Então, um erro não significa que nós não amamos isso, que o celibato para nós não seja uma vida. Então, nós estamos felizes, temos tantas alegrias na vida, mas como todos os seres humanos, temos também as nossas lutas, e eu acho que isso é justo, porque nós somos gente como todo mundo, então temos lutas, mas isso não significa que o celibato, que a igreja e que a nossa opção de vida não nos faça tão feliz e não nos faça ser presença de paz no meio da humanidade. Estamos apresentando JB Urgente com João Barbiero.